Bem, voltando aqui, retomando o vídeo, para não ficar muito grande, não tem jeito, gente, essas obras literárias, não tem como falar em vídeo de 5, 6 minutos. Eu fragmento em duas partes para que fique mais fácil de vocês acessarem e menos entediante, tá? Isso é conceito maciço, conceito formal, falar de autores, de características, desfecho de obra, é sempre assim. Agora vamos falar sobre os autores naturalistas e a composição de suas obras, né? Vamos falar aqui do Cortiço, obra escrita por Aloysio de Azevedo. Dessa vez a obra não é mais realista, ela é naturalista, tá certo? Então o Cortiço conta principalmente duas histórias, a de João Romão e Miranda, né, dois comerciantes. O primeiro, o avarento dono do cortiço, que vive com uma escrava ao qual ela mente liberdade. Com o tempo, sua inveja de Miranda, menos rico, mais fino, com um casamento de fachada, leva-o a querer se casar com sua filha e tornar-se barão no futuro, tal qual Miranda se torna no meio da história. Isso faz com que ele se refine e mais tarde tente devolver Bertoleza, a escrava, a seu antigo dono. Ela se mata antes de perder a liberdade. Então essas obras são muito tumultuadas, elas contam a tragédia de muitas pessoas, né, que por não conseguirem atingir seus objetivos de vida, ou conseguirem se ver livres, ou ter a felicidade, elas acabavam tomando atitudes extremas, como é o caso aqui da escrava que fica notório. A outra história é a de Jerônimo e Rita Baiana. O primeiro, um trabalhador português que é seduzido pela baiana e vai se abrasileirando. Acaba por abandonar a mulher, parar de pagar a escola da filha e matar o ex-amante de Rita Baiana. No pano de fundo existem várias histórias secundárias, notavelmente as de Pombinha, Leocádia e Machona, assim como a do próprio Cortiço, que parece adquirir vida própria como personagem. Vocês repararam que tudo isso aí acontecia num cortiço? Imagina aquelas casinhas parede com parede, em que se você respirasse de um lado, a pessoa que estava na outra parede conseguia sentir essa respiração. Imagina o tumulto de várias pessoas juntas, respirando o mesmo ar, estando no mesmo ambiente, amontoadas naqueles poucos metros quadrados, né, em verdadeiros cubículos. E a questão da falta de higiene, a questão da falta de privacidade, enfim. Então, o cortiço acabou adquirindo vida própria, parecia adquirir vida própria, né, como as personagens, disse o próprio autor. Então é uma obra peculiar, vale a pena ser ressaltada. Ela precede o realismo porque tinha algumas características diferentes, como imaginar um ser humano, um organismo vivo, e analisar sua fisiologia detalhadamente, o descritivismo, tá certo? Então isso fez das obras naturalistas diferente das realistas e por essa razão analisar as patologias humanas como os problemas físicos, né, os problemas de saúde que as pessoas por viverem em ambientes como esse cortiço poderiam adquirir, né, condições totalmente insalubres. Claro, isso era pano de fundo para as histórias principais que já foram colocadas aqui. Uma outra obra também de Aloysio de Azevedo chamada Casa de Pensão, uma obra muito famosa, muito conhecida, né? Uma obra naturalista. A história conta sobre Amâncio, um jovem preguiçoso e vil que chega ao Rio de Janeiro para estudar, quando na verdade quer apenas festa. Filho de pai rígido e mãe bondosa, teve como primeiro professor um homem cruel, sem muita intelectualidade. Pena no estudo de medicina. Primeiro mora na casa de Campos, cujo a mulher Hortência brinca de sedução. Depois muda-se para a casa de pensão João Coqueiro, onde este e sua mulher tramam um plano para que esse case com Amélia, sua irmã. Este plano sofre oposição de Lúcia, que quer o rapaz e sua riqueza para si. Lúcia é expulsa e Amélia e Amâncio tornam-se amantes. Os casos de Coqueiro e seu séquito, como a exigência de uma casa nova, levam Amâncio a aborrecimentos.
e meses depois da morte do pai, com quem principiava a se reconciliar, tenta viajar de volta para o Maranhão. Impedido pela lei por uma acusação de ter estuprado Amélia. É impedido de viajar, mas é inocentado em seguida. Campos, que ficara sempre ao seu lado, volta-se contra ele após descobrir a sua paixão por Hortência. Após livre, Amâncio vai a uma festa no Hotel Paris, onde João Coqueiro lhe mata pela manhã durante o sono. Depois do novo escândalo, sua mãe chega sem saber de sua morte e o descobre vendo a exploração comercial feita do caso, baseada em uma história real que escandalizou o Brasil no século XIX. Então, gente, essas obras realistas, naturalistas, elas tinham como característica comum a denúncia da realidade, fosse ela como fosse, independente de ser trágico, de ser cômica ou de ter um final tão triste como esse. Então, exploração da realidade tal qual ela era. Não se varria a sujeira para debaixo do tapete, como alguns autores anteriores a essas estéticas faziam. Essa denúncia, ela perdurou por todo o realismo e depois influenciou outras estéticas, como o modernismo, né, que nós veremos em oportunidades futuras. Tá certo? Temos aqui uma obra chamada de O Mulato, também de Aloysio de Azevedo, um autor de bastante expressão, muito destaque aqui. A história de O Mulato é sobre o amor de Ana Rosa e seu primo Raimundo, impedido pelas barreiras do preconceito racial contra Raimundo, que é mulato. Raimundo é rejeitado, ignorado e maltratado pela sociedade do Maranhão, onde a história se passa. Mas ainda assim, seu amor e o de Ana florescem. Após certo tempo, Raimundo propõe a Manuel, seu tio e pai de Ana, que eles se casassem. Mas este recua apenas baseado no fato de que Raimundo é um mulato. Antes a esse fato, Raimundo recua transtornado, enquanto Ana, mesmo com hesitações, tenta recuperá-lo, mesmo sem entender o motivo de sua separação no começo. Ele recobra os ânimos e eles decidem fugir, mas são pegos. Após uma discussão sobre o que fazer com o futuro, de Ana Rosa, um empregado de seu pai era seu noivo a contragosto dela. Ela revela estar grávida de Raimundo. Isso escandaliza a avó, extremamente preconceituosa e uma das maiores barreiras para o amor deles. Estranha o noivo e deixa o pai descrente dos fatos. O único que não se surpreende com a revelação é o cônego Diogo, confidente de Ana Rosa, amante da esposa do pai de Raimundo, quando o casal era vivo, e executor de pai de Raimundo. Diogo é preconceituoso e manipulador, odeia Raimundo por esse ser mulato e maçom. Quando era amante de Quitéria, esposa de José, pai de Raimundo, obrigou José a não revelar nada quando este esganou a esposa. Preconceituosa, ela torturava escravos e negros forros, como a mãe de Raimundo. Domingas, ao achá-la em adultério, padrinho de Ana Rosa, ele exerce seu poder de influência como habilidosamente e protege do Dias, o noivo de Ana. Quando, após o fatídico encontro, eles se retiram, Diogo convence Dias a matar Raimundo e dá-lhe a arma do crime. Dias mata Raimundo relutantemente e o crime passa por todos na impressão geral de ter sido suicídio. Quando Ana descobre ter um aborto, 6 anos depois mostra seu destino que várias personagens secundárias e o Diana e sua família. A avó, Maria Bárbara, e o pai, Manuel, que tinha o apelido de Pescada, morreram e ela e Dias aparecem casados e bem, com 3 filhos. Ela se comporta amorosamente com o marido, executor de seu antigo amado, que antes detestava. Ainda cheio de vícios românticos, que é o maquineísmo, planejar tudo para que nada desse errado, herói e heroína perfeitos, vilões cruéis, supervalorização do amor, o mistério e o suspense comuns aos românticos. Esta obra prevalece como naturalista, pois a visão de mundo é naturalista. Existe um forte determinismo e o herói, assim como o autor, é positivista. Então era a transição, estava saindo do romantismo para ir para outra estética, o naturalismo. Embora com o pé fincado no naturalismo, ela trazia consigo uma série de vícios românticos, conforme já foram ditos. Idealização do amor, o herói, a heroína, o maquineísmo, que é o planejamento de todas as ações para que nada desse errado, enfim. Tá certo? Mas a própria evolução da literatura explica todas essas ocorrências. E a transição de uma escola literária para outra
vai propagar visões de autores muitas vezes confusas, com um pé numa estética até chegar em outra, se consolidando. Nós temos uma obra aqui, Luzia Homem, né, feita por Domingos Olímpio. É uma obra naturalista que não tem muito descritivismo a respeito. É uma obra naturalista que não tem a mesma presença, a mesma notoriedade do que as outras já analisadas. Por isso eu vou deixá-la apenas como referência para vocês buscarem mais informações a respeito. E vou passar para essa última obra aqui, ó, que é a carne, né, dando mais ênfase também, escrita por Júlio Ribeiro. Eu acho interessante vocês buscarem por ela também. Temos aqui uma outra obra de Adolfo Caminha, chamado Bom Crioulo. É uma obra relativamente conhecida. O Bom Crioulo é apelido de Amaro, escravo fugido e se torna marinheiro. E ele desenvolve um relacionamento homossexual com Aleixo, jovem grumete. Eles se arranjam num sótão para seus encontros na casa de Carolina, amiga de Amaro. Quando este é transferido, passam a se desencontrar e Carolina seduz Aleixo. Amaro, que estava hospitalizado, doente e fraco, quando antes era forte, descobre que ele havia se tornado amante de Carolina e mata-o. Nem homófobo, nem homófilo. Este romance apresenta a imparcialidade naturalista típica. O relacionamento dos dois é retratado como outro qualquer e Aleixo é sempre descrito como feminino, tornando-se masculino só após algum tempo como amante de Carolina. Olha que assunto que era ainda mais tabu, era mais polêmico do que o adultério naquele período. Falar de homossexualidade naquela ocasião e de um adultério dentro do próprio homossexualismo era algo que fazia com que as mentes mais conservadoras se virassem do avesso para tentar impedir a publicação de obras como essa. Mas era um caminho sem volta. Era um teorema específico do naturalismo, analisar a fisiologia humana, seu comportamento e com ela as patologias. Naquele período, o homossexualismo era visto como uma patologia, como uma doença, né? E por isso é que foi bem enfatizado aqui nessa obra. A outra que eu queria abordar com vocês, e é a última, é a obra O Ateneu, de Raul Pompeia. Obra, apesar de ganhar pouco destaque aqui, ela já foi imensamente explorada em vestibulares, em concursos, em cursos diversos, até entrevistas de emprego. Então observem aqui, uma outra obra naturalista, né, com tendências expressionistas e impressionistas, narrada em primeira pessoa. O Ateneu é narrado pelo personagem principal, Sérgio, já adulto, não linearmente. Ele mostra os 2 anos em que viveu na escola, microcosmo, que servia de metáfora para a monarquia e a sociedade em geral, com os fortes dominando os fracos e um rei comandando. O diretor Aristarco, nesse caso, né, representava aqui um rei que comandava. Narrados são episódios de suas amizades, seus colegas interferindo com ele, a tensão homossexual entre os alunos do internato, a falsidade de uns, a deformação de caráter de outros e a única pessoa que lhes ajudava no internato, Dona Ema, né, que era mulher de Aristarco. Quando a escola é incendiada no final da história por um aluno durante as férias, Ema foge. Sérgio presencia a cena, pois estava convalescendo ainda na escola. Segundo críticos posteriores, este final da história seria simbólico e representaria a vingança do autor de seu passado, já que a história tem caráter semi-autobiográfico. Tá certo? Uma obra muito detalhista, complexa, é preciso ler não só a obra, mas a vida do autor para saber compreendê-la na sua amplitude, tá certo? Mas é uma literatura vasta, de extrema qualidade, que trazia também questões muito polêmicas e reservadas para uma sociedade da época tão tradicional, né? Tão patriarcal, que não poderia permitir tais comportamentos. Então ficam as sugestões, espero que vocês apreciem. Foram 2 vídeos mais maçantes, porém necessários. Se eu não fizesse o destrinchamento dessas obras, ficaria ainda mais difícil de vocês só lendo, de vocês só acompanhando pela apostila.
Então, aproveitem esse material, deixem os comentários se possível e até uma próxima oportunidade. Segundo ano, valeu!